Bom dia com Jesus. Vamos ganhar tempo com o nosso Criador hoje, né? Coisa boa. Peço que ore comigo, por favor, para a gente fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor da glória, por tudo. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada, Senhor, que o Santo Bom Espírito de Jesus Cristo habite em cada um de nós e nos dê entendimento e sabedoria da sua santa palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje aqui tá friozinho. A gente vai ver Lucas e o capítulo é o 17. E o versículo a gente vai ver do 20, tá bom? A vinda súbita do reino de Deus. Vamos lá. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, e respondeu: disse-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha só, presta bem atenção. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E de vós aos ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não verdes nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem. Vamos lá entender melhorzinho que o Senhor aqui, vou tentar explicar um pouquinho, tá? Pra gente entender um pouquinho, tá bom? Vamos lá. E interrogando pelos fariseus, né? O Senhor estava sendo interrogado pelos fariseus, e sobre quando havia vindo o reino de Deus, e respondeu-lhe e disse. Então aqui o próprio Jesus está falando. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O que ele está dizendo? Não vem aparência exterior. Nós precisamos ter uma aparência não, nós temos que ser verdadeiro interiormente. Jesus tem que habitar em nós interiormente através de quem? Do Espírito Santo do Senhor Jesus. Nós precisamos ter o Espírito Santo em nós, para não ter uma aparência exterior. Porque como Jesus diz, ele diz assim, limpar primeiro o interior, para depois o exterior ser transformado. Então, nós precisamos primeiro do nosso interior, para que o Espírito Santo habite em nós. Né? Então, Jesus, quando o Espírito Santo habita em nós, nós também temos Jesus. Então, ele diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, quando vinham os sinais exteriormente, a gente tem que entender que não é de Jesus. A aparência tem que vir do interior, né? Então, aqui, ó, o 21. Nem dirão, eis-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, ele está dizendo que o reino de Deus está entre nós. Entre nós o quê? O Espírito Santo de Jesus tem que estar em nós. Aí, o Espírito Santo de Jesus estando em nós, nós estamos com Jesus, tá? Então, tem que estar dentro da gente. Por isso que nós temos que buscar o Senhor todos os dias e ler a palavra de Deus todos os dias. Mesmo, Daurilene, mas eu não entendo nada. Não tem problema. Quem vai lhe ensinar e lhe dar entendimento é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que vai te dar entendimento. Todo dia, antes de ler a palavra, ore e peça o Senhor Espírito Santo de Jesus Cristo que habite em cada um de nós e nos dê entendimento da palavra dele. Porque a palavra é de Deus, é ele que nos dá entendimento. Tá bom? 22. E disse ao discípulo,
Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então, daquele tempo ali, o povo iria desejar o que está acontecendo hoje, né? Que está muito próximo à vinda de Jesus. Está assim, ó, né? Tá muito rápido. Então, nós precisamos, né, semear a palavra de Jesus, entregar a palavra de Jesus, precisamos compartilhar, precisamos ler a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo para que ele nos dê entendimento, porque é só ele dar entendimento para a gente, tá bom? E o 23, e de vós ambos, ele aqui ou ele ali, não vedes sem os cigais. Então, quando alguém disser assim, olha, Jesus está ali, Jesus está acolá, Jesus está lá não sei aonde, não sigais. Isso não é verdade. Porque Jesus, ele está dentro da gente. E na hora certa, ele vai nos mostrar, tá? Na hora certa, a gente vai saber a hora certa que Jesus vem. Porque estamos com Deus em nós. O Espírito Santo está habitando em nós, porque nós somos casa e morada do Espírito Santo de Jesus. Então, na hora certa, vamos sabê-lo, tá bom? E o 24, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Aqui você, se você puder, né, e quiser, continue lendo a palavra de Deus. O mesmo que não entenda, leia. Depois leia de novo, tá? E continue lendo, que você vai entender a palavra do Senhor. Por quê? Porque você está pedindo o Espírito Santo. Nós estamos pedindo o Espírito Santo todos os dias. Senhor, habita em mim. Porque se nós amamos Jesus e se nós queremos Jesus, nós também queremos o Espírito Santo para que ele venha entre nós e faça as mudanças necessárias. Porque a partir do momento que Jesus, o Espírito Santo do Senhor, entra em nós vamos mudar a nossa caminhada para onde a gente ir. Antes a gente ia para um lugar, nós não passa mais e mais, a gente passa a ir para outro lugar. Antes a gente gostava de ver algumas coisas, a gente passa a não gostar, já passa a querer ver outras coisas. Ouvir, a gente ouvia umas coisas, quando o Espírito Santo está em nós, a gente passa a ouvir outras coisas, o que o Espírito Santo quer. Então, o que a gente pensava antes, nós não passa mais a pensar, nós passa a pensar em outras coisas, né, que agradam ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai entre nós e ele vai mudando nossos gostos, os nossos hábitos, os nossos costumes, tudo ele vai nos transformando, nos mudando de dentro para fora, tá? Então, é bem interessante, é bem legal a gente realmente buscar a Deus verdadeiramente, para que essas coisas a gente veja, a gente entenda o que a gente está falando aqui. Tá bem? Espero que tenha entendido e que seja de bom valia esse entendimento que o Senhor nos dá. Peço que você ore comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo, cuide de cada um de nós, abençoe-nos, nos dá entendimento da sua santa palavra, nos dê sabedoria, fé, confiança, humildade, Pai. Precisamos muito de humildade, precisamos muito do Santo Bom Espírito do Senhor Jesus, que habite em nós e faça morada e transformações que precisam ser feitas. Precisamos, Pai, morar contigo no céu. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo, eu agradeço também, Pai, pela vida das pessoas que estão nos hospitais, cuidando dos enfermos, e peço também uma bênção especial para as pessoas que estão nas UTIs, que estão nas enfermarias, precisando voltar para suas casas. Que o Senhor venha abençoar e cuidar e restaurar e libertar de cada uma dessas pessoas. Peço também para as pessoas que estão ansiosas, com muita ansiedade, com muita depressão, Pai. Em nome de Jesus, restaura, liberta e cura e fortalece eles na sua santa presença. Em nome de Jesus, entrego todos aqui nas suas mãos. Amém. Amém, até o próximo vídeo. Se você gosta desses conteúdos, compartilhe, né? Mande para aquele amigo que você ama, né, do coração, que vai servir muito para aquela pessoa. Fique conosco, fique com Deus sempre, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.